Girassol Jornal, vamos informar. Boa noite. Marcado para quinta-feira o início do julgamento dos arguidos no caso conhecido como AGT. Em causa está o desvio de mais de 100 mil milhões de kwanzas. Mineração clandestina de criptomoedas. SIC desmantelou 2 residências no município do Kazenga, em Luanda. Urgências médicas, mais de 400 pessoas atendidas no banco de cirurgia do Hospital Josina Machel durante o fim de semana. Destaque para casos que resultam de acidentes de aviação. Visita as obras da refinaria do Lobito. O Presidente da República trabalha amanhã em Benguela. Papa Leão XIV reuniu-se hoje com Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana. Segunda-feira, 12 de janeiro. Bem-vindos. Boa noite. Está previsto para quinta-feira, 15 de janeiro, o início do julgamento dos arguidos envolvidos no caso AGT, que envolve funcionários da Administração Geral Tributária acusados de desviar dos cofres do Estado valores monetários avaliados em mais de 100 mil milhões de kwanzas. Inicialmente, a denúncia feita ao Serviço de Investigação Criminal era de 7 mil milhões de kwanzas, mas, no decorrer da investigação, a Procuradoria-Geral da República chegou à conclusão que os mais de 30 arguidos, dos quais 14 funcionários da AGT, desviaram mais de 100 mil milhões. Entretanto, informações apontam que o processo que envolve este mediático caso vai a julgamento nesta quinta-feira no Tribunal da Comarca de Viana. O caso AGT escandalizou o país nos primeiros meses de 2025, tendo o SIC efetuado várias detenções de funcionários da AGT e apreendido diversos imóveis em Luanda. A ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, exonerou na altura vários administradores da AGT. Os arguidos são acusados dos crimes de acesso ilegítimo ao sistema de informação, falsificação informática, associação criminosa e também peculato. Segundo a acusação de capitais, provocando perdas significativas ao erário público. As empresas visadas são acusadas de criar redes de faturação fictícia e de manipular declarações fiscais para escapar às obrigações tributárias. Segundo o Ministério Público, esta rede criminosa operava desde 2021, recorrendo a adulterações no Sistema Integrado de Gestão Tributária, favorecendo indevidamente várias empresas através da eliminação e redução de dívidas fiscais, emissão irregular de notas de liquidação e reembolso indevidos de IVA, entre outras práticas lesivas. 2 residências que operavam de forma clandestina como centros de mineração de criptomoedas foram desmanteladas pelo SIC no município do Kazenga, em Luanda. A operação resultou na detenção de 2 cidadãos tidos como responsáveis da atividade criminosa. O fenômeno é novo para a nossa realidade. Atualmente, tem sido uma prática que está a tornar-se comum o desmantelamento de mineração de criptomoedas, envolvendo, na sua maioria, cidadãos e estrangeiros. Aqui, no bairro Vila da Mata, tratam-se de 2 cidadãos nacionais com idades compreendidas entre 20 e 23 anos, indiciados pela prática ilícita nesta residência, que pela imagem parece abandonada e sem levantar suspeitas de quem acreditou que ali estaria a ser idealizada uma moagem para servir à comunidade. Foram detidos estes 2 indivíduos, tanto jovens de 20 e 23 anos, que encontravam-se apenas aqui a guarnecer o lugar. Foram encontrados um total de 35 processadores específicos de mineração de criptomoedas. Estamos a falar dos processadores de tipo Wattsminer, Antminer, são processadores de elevada precisão. Mentiram às autoridades de que teriam aqui uma atividade industrial de Boangeiras, mas colocaram a atividade de mineração de criptomoedas. E dizer que, do ponto de vista do valor que deve ser pago ainda, eles têm quase todas as faturas em dia, pagando um valor mensal
e o contrato feito em 2021 no valor mensal de 63 mil kwanzas. Estamos a falar que só em termos de despesas com a Ende, eles já tiveram aqui um montante acima de 3 milhões de kwanzas durante esse período. A atividade de mineração de criptomoedas estava acima de $50 dia. Este é o segundo caso de atividade de mineração de criptomoedas especificamente realizado por angolanos. O primeiro caso que nós verificamos foi no município de Calumbo, concretamente na província do Icolibengo, onde também desmantelamos 4 residências com o mesmo modus operandi. Este é o segundo caso onde estão envolvidos angolanos, com o aprendizado, provavelmente, de cidadãos asiáticos. Entretanto, nesta outra residência, na mesma circunscrição do município do Kazenga, o cenário era de um quintal familiar, que, segundo o porta-voz do SIC-Geral, superintendente de investigação criminal Manuel Alaiwa, os implicados têm procurado locais clandestinos que não levantem suspeita e, assim, realizarem atividades que se acredita lucrativa e têm causado vários prejuízos ao Estado, sobretudo no consumo elevado de energia elétrica desde 2021. É um quintal partilhado, como se pode observar, com 3 residências, e esta prefaz a 4ª residência, que o senhorio cobra o montante de 13 mil kwanzas mensalmente. E aqui provavelmente poderão ocorrer anomalias na rede elétrica pelo consumo exagerado dessas máquinas. O foco dos líderes dessa atividade é apenas lucro fácil. Neste momento, estes 2 cidadãos vão ser presentes ao Ministério Público para termos legais subsequentes. Se disso for entendimento, o Ministério Público vai promover para o juiz de garantias, que vai aplicar a medida de adequação pessoal correspondente aos atos que lhes vêm agora imputados. O trabalho vai prosseguir, estamos agora no encalço dos mandantes dessa atividade e depois mais dados vamos também torná-los públicos. O trabalho de investigação criminal prossegue no sentido de localizar o paradeiro dos proprietários destes materiais dedicados à mineração de criptomoedas de forma ilegal nestas 2 residências clandestinas no bairro Vila da Mata, no município do Kazenga. Ora, e seguimos agora para Benguela, onde a Polícia Nacional deteve neste final de semana o presumível autor da agressão ao padre Elige de Liberali, missionário católico, depois de uma tentativa de assalto ao seu escritório. O porta-voz da polícia disse que o autor do crime era um prestador de serviço da paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes. O Comando Municipal da Polícia do município dos Navegantes já deteve o suposto agressor, que terá desferido um golpe na cabeça com recurso a esta barra de metal ao padre italiano em serviço na Diocese de Benguela. O superintendente Ernesto Chiguale explica que o cidadão detido era um prestador de serviço da paróquia. Estamos aqui de um cidadão de 32 anos de idade, que é residente no bairro da Bela Vista Baixa e tem estado a prestar, eventualmente, alguns trabalhos solicitados por aquele mesmo complexo. Este cidadão, no dia do facto, esteve lá no período diurno e presume-se que à noite fez-se ao local com o intuito de aceder ao escritório no sentido de subtrair bens que ele domina e, portanto, tem estado a verificar conforme vai prestando os serviços lá mesmo naquele local. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia estar a ser violado o seu espaço, ou a sua instituição, ou o seu estabelecimento, nunca enfrentar o perigo, nunca enfrentar a ameaça. Devemos recuar, solicitar a intervenção dos protetores privados de segurança para que nós possamos agir com algum equilíbrio ou mesmo com alguma vantagem diante da ameaça, diante daqueles que terão violado o nosso espaço.
Na ocasião, Ernesto Chihuale tomou boa nota das reclamações dos moradores do bairro de Santa Cruz, Lubito, que solicitam mais policiamento no bairro por conta dos constantes assaltos. É digna de ser registada, avaliada, e a Polícia Nacional, que existe em prol do bem-estar da população, redimensionar a sua estratégia e atender os anseios da nossa população. Assim faremos, e o que nós gostamos aqui de apelar continuamente é a colaboração, é informações de interesse policial para as ameaças, para aqueles cidadãos que têm estado, portanto, a protagonizar ações criminosas. Queremos também denúncias de atos preparatórios de crime para que nós possamos agir com oportunidade e evitar que os crimes emerjam numa determinada qualidade, nesse caso Santa Cruz. Proposta de lei do Estatuto das ONGs. Visão parlamentar. Em destaque. E são as notícias no Girassol Jornal, edição de segunda-feira. O Presidente da República, João Lourenço, trabalha amanhã em Benguela, mais concretamente no município ferroportuário do Lubito, onde vai essencialmente visitar as obras da refinaria do Lubito, infraestrutura de importância estratégica para o país. Trata-se de uma jornada que terá apenas a duração de algumas horas, segundo o que informam os serviços de Secretaria da Presidência da República. Em Benguela estaremos nós em direto dentro de mais alguns instantes. O encontro dos nossos colegas de trabalho destacados naquela região do país para mais desenvolvimentos, para esta que será a visita de trabalho do Presidente da República. Por enquanto, seguimos com o resto que marca a atualidade. O debate em torno da proposta de lei que aprova o novo Estatuto das Organizações Não Governamentais marcou a primeira sessão plenária desta semana na Assembleia Nacional, mas a discussão acabou por ser adiada sem consenso final sobre o documento. Durante a sessão, os deputados analisaram com particular atenção as propostas de alteração ao artigo 2º da versão de 2025 do diploma, que passa a incluir uma epígrafe dedicada à definição das ONG. Esta questão da finalidade de perseguirem fins é no âmbito da sua criação, não é no âmbito do seu exercício. O exercício tem de ser autorizado. Portanto, estamos a querer confundir de alguma maneira a questão da finalidade com a autorização para o exercício. Eu concordo com a proposta do deputado Manuel da Fonseca, que introduza nas ONGs a questão do Estado e a questão dos partidos políticos, porque na Constituição já há essa distinção entre as ONGs, que são associações que estão estabelecidas no artigo 48, e as associações políticas que estão estabelecidas no artigo 45. Outro ponto que concentrou grande parte da atenção dos deputados foi a questão da habilitação, autorização ou permissão para o exercício da atividade por ONGs, sobretudo as de origem estrangeira. Sobre o tema, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marci Lopes, defendeu que o Estado angolano deve preservar a autoridade plena sobre o seu território. Claramente que sim, todo o Estado tem de exercer soberania e autoridade no seu território. E todas as organizações, sejam nacionais ou estrangeiras, que queiram realizar a sua atividade em território nacional, devem fazê-lo nos termos do que a Constituição e a lei estabelecem. É uma questão de ordem e disciplina. O governante frisou que este princípio não representa uma limitação arbitrária, mas sim uma prática comum no direito internacional, alinhada com a soberania dos Estados. O Estado não tem, nem pretende ter o poder de intrometer-se na atividade realizadas pelas ONGs, mas o Estado tem a obrigação de garantir que o financiamento dessas ONGs não sirva para interesses proibidos. No plano internacional, o ministro recordou que o Grupo da Ação Financeira Internacional, GAFI,
classificou Angola em situação de não cumprimento da Recomendação 8, relativa às organizações sem fins lucrativos. Esta avaliação obriga o Estado angolano a reforçar o quadro legal e os mecanismos de acompanhamento das atividades das ONGs, sobretudo no que respeita à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo. Que não haja dúvidas, nós recebemos uma consideração de não cumprimento. E o não cumprimento implica que o Estado adote duas tarefas. A primeira, regular do ponto de vista legal e claro a matéria sobre as ONGs, que é isso que nós estamos a fazer aqui, e num segundo momento o Estado ter capacidade de acompanhamento das atividades realizadas pelas ONGs naquilo que diz respeito ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. Apesar disso, o Executivo reiterou que o objetivo do novo Estatuto não é intervir na autonomia nem nas atividades das ONGs, mas garantir que os recursos financeiros sejam utilizados de forma legal. A sessão parlamentar sobre o Estatuto das ONGs volta a ser discutida na Assembleia Nacional nesta quarta-feira. O Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Norberto Sodré João, visitou nesta segunda-feira o Tribunal da Comarca de Belas. Foi a primeira visita de trabalho desde que o responsável assumiu as funções em novembro do ano passado. O presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Norberto Sodré João, chegou ao Tribunal da Comarca de Belas por volta da hora 10 para uma visita que durou cerca de 3 horas. Na primeira pessoa, quis ver de perto o funcionamento daquele tribunal de primeira instância. Percorreu os corredores, salas de audiência, gabinetes e auscultou oficiais de justiça. No encontro à porta fechada, atento e interativo, o presidente do Tribunal Supremo ouviu dos funcionários e magistrados judiciais as principais preocupações daquela instituição. O venerado juiz-presidente, Norberto Sodré João, não prestou depoimentos à imprensa. Entretanto, o juiz-presidente do Tribunal da Comarca de Belas, Edson Lis, avançou que a acomodação dos magistrados judiciais e funcionários foi uma das preocupações apresentadas. Não obstante a dimensão da comarca de Belas, temos dificuldades às vezes para poder acomodar magistrados judiciais e funcionários. A título de exemplo, ainda temos a realidade de um gabinete ter mais de 2 juízes. Isso aqui acaba dificultando naquilo que é a tramitação célere dos processos. E conseguimos sentir a sensibilidade do juiz conselheiro presidente e deixamos então as considerações que achamos importante e por sua vez o juiz-presidente ficou então dentro das suas possibilidades poder tratar da questão que assolam e que preocupam os magistrados. O juiz admitiu que, tal como acontece em outros tribunais na comarca de Belas, os magistrados também se deparam com excesso de processos diariamente. A comarca de Belas está com um universo de 124 juízes. E dizer se é suficiente pode ser um tiro no pé, porque para nós a calcular se de facto é suficiente ou não, nós tínhamos de olhar um pouquinho para aquilo que é o volume de processo por cada magistrado. E certamente, se fizermos essa análise, vamos ver que os nossos magistrados judiciais estão subcarregados com excesso de trabalho. Têm um volume processual muito além daquilo. E do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Norberto Sodré João, ao Tribunal de Primeira Instância de Belas. E falamos agora de saúde no Girassol Jornal. O Banco de Cirurgia do Hospital Josina Machel atendeu nas últimas 72 horas mais de 400 pacientes. Deste número, 200 resultaram de acidentes de viação. Já no Hospital Neves Bendinha foram atendidos no mesmo período mais de 40 pacientes por queimaduras. Todos os anos morrem milhares de pessoas nas estradas do país e outras ficam com a mobilidade reduzida para toda a vida. Em Angola, os acidentes de viação constituem a segunda principal causa de morte depois da malária. Só nas últimas 72 horas, mais de 200 pacientes deram entrada no Hospital Josina Machel vítimas de acidente envolvendo motoqueiros. Cerca de 200, perto de 200 casos
têm sido o foco da abordagem nas últimas 72 horas. Além de adultos jovens, ou seja, isso é dos 18 aos 30 anos, são os que mais têm sido acometidos nessas situações e principalmente motoqueiros. Os motoqueiros, feliz ou infelizmente, têm maior probabilidade de serem vítimas desse tipo de situações. Nos últimos 3 dias, mais de 400 pacientes foram atendidos no banco de cirurgia do Hospital Josina Manchel com diversas patologias. Propriamente o banco de urgência de cirurgias, nós atendemos cerca de 420 doentes nas últimas 72 horas, ou seja, sexta, sábado e domingo. E das principais patologias observadas foram acidentes de viação, abscessos alveolo-dentários, celulites, e abdômenes agudos, otites. Basicamente foi isso. Entretanto, numa ronda efetuada pelas unidades de saúde de Luanda, mais de 40 pessoas foram atendidas no Hospital Especializado Neves Bendinha. Nas últimas 72 horas foram atendidos um total de 45 pacientes, sendo 21 crianças e 24 adultos. Tivemos 9 internamentos, dos quais 6 crianças e 3 adultos. Felizmente não tivemos falecido, foi considerado um banco calmo, já de realçar. Os acidentes domésticos estão entre os principais agentes causadores de queimaduras. Foram 29 casos por líquido superaquecido e de realçar que também tivemos 4 casos por gás butano. São doentes críticos. Um deles é o paciente que passou nas redes sociais, que vandalizou uma cabine. É um doente extremamente crítico. Já está conosco há mais de uma semana. É um doente que requer ainda muito cuidado. A maior parte dos pacientes que estão nos cuidados intensivos são pacientes com queimaduras, adulto superior a 20% e criança superior a 10%. E 300 pessoas foram atendidas no banco de urgências do Hospital Central de Lubango durante o último fim de semana. Uma que deu a entrada no estado crítico morreu e 56 outras ficaram internadas. 300 pessoas já foram atendidas no banco de urgências do Hospital Central de Lubango durante o último fim de semana. De acordo com o diretor das urgências, no período, um paciente que deu entrada em estado crítico morreu e 56 outros ficaram internados. Mona Joaquim realça que o hospital notificou 5 dos doentes como graves e que as patologias mais registadas foram a malária, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e doenças renais. Cerca de 300 doentes que acorrem aqui ao nosso serviço de urgência, dos quais 53 mereceram internamentos. Tivemos 5 doentes com perfil de doentes emergentes e tivemos a lamentar um óbito, né? Bem, não tivemos grande alteração naquilo que é o nosso perfil epidemiológico a nível do serviço de urgência. E continuamos a ter, a nível dos serviços de medicina, as áreas médicas, a malária, o acidente vascular cerebral, as descompensações agudas da insuficiência cardíaca e da doença hepática crônica como as principais causas de observação a nível da urgência, né? E a nível da cirurgia, os casos de politraumatismo, as peritonites e as celulites faciais. O médico destaca que geralmente nos períodos chuvosos é registrado um aumento de casos de malária no hospital. Mona Joaquim apela à importância da prevenção para se evitarem casos fatais da doença. A patologia que está muito associada a esse período de chuva, né, ou já quase ao final, é realmente a malária, né? Vamos já ter daqui a algum tempo o pico dos casos de malária, né, a nível dos serviços de urgência, né? E aquilo que é a recomendação é mesmo, né, as medidas preventivas, fundamentalmente, né, o dormir por baixo do mosquiteiro, né, criar as condições para que numa certa hora do dia, fundamentalmente no final do dia, ter as janelas fechadas para evitar a entrada do mosquito e, consequentemente, né, ser picado por ele e desenvolver esse quadro de malária, fundamentalmente. O diretor do Serviço de Urgências garante que o hospital, tal como em anos anteriores, tem todas as condições criadas para atender ao possível aumento de casos da malária.
Mona Joaquim alerta que neste período do ano é importante o atendimento médico e medicamentoso nos postos e centros da periferia. Já temos estado a enfrentar esse tipo de situações nos anos anteriores, né? E a estratégia vai ser a mesma. Né? É claro que dependemos sempre daquilo que vai ser o esforço feito a nível da periferia, fundamentalmente a nível do centro de saúde, né? E a nível das condições de saneamento básico, né? Que são as fundamentais para se evitar com que esses casos venham a ocorrer até ao nosso serviço de urgência. A alimentação cuidada é um dos elementos indispensáveis para um estilo de vida mais saudável, apesar de que, por força da dinâmica do dia a dia, há quem se esqueça desse pormenor importante. Na reportagem a seguir, a Emília Pascoal traz recomendações de especialistas sobre o assunto. Longas jornadas de trabalho afetam a alimentação, pois reduzem o tempo para refeições saudáveis. Pascoal Ventura conta que, por causa da rotina diária, fica mais de 7 horas sem comer. Há momentos que eu estou mesmo apertado no trabalho, fico praticamente 7 horas sem comer por causa do corre-corre, vai aí, vem aqui. Mas ao correr da semana, o meu hábito mesmo de comer é como de manhã, saio de casa já a matar bichá, e quando venho aqui, lá para as 14 horas, e vou também fazer a refeição do almoço. A nutricionista Natália Maia avança as consequências de uma alimentação desregrada. Olha, pode até mesmo causar perda de peso, né? Então ficar muito tempo sem comer pode vir a causar uma desnutrição a longo prazo, pode causar também compulsão alimentar. Então uma pessoa que fica o dia todo sem comer, no final do dia provavelmente vai comer além daquilo que o corpo mesmo consegue, então pode vir a ter essa questão da compulsão. Além da desnutrição, pode causar o efeito contrário, que é a obesidade. Então, se é uma pessoa que depois vai ter compulsão alimentar, pode sim vir a ganhar peso. A gastrite, né, que já falamos aqui, pode vir também acompanhada de outras patologias. Então, pode criar, por exemplo, uma resistência à insulina e essa pessoa se tornar diabética. Os alimentos vendidos e confeccionados na rua são usados por muitos jovens como alternativa para se alimentarem. Ailton Sebastião e Pascoal Ventura afirmam que o preço dos pratos de comida variam entre 1.200 a 5.000 kwanzas. Por dia, na rua, quando estou fora de casa, no caso, venho a gastar aí média de 5.000 kwanzas no máximo, no mínimo 3.000 kwanzas. Para 1.200 kwanzas, para mim, é suficiente para comer na rua. Entretanto, existe uma variedade de alimentos fáceis de encontrar em diversos pontos de Luanda. Falamos da banana pão assada ou frita, acompanhada com ginguba. Há mais de 3 anos que Rebeca Luciano vende este negócio e garante que todos os dias atende clientes de diversos estratos sociais. Geralmente é um negócio que tem ajudado os clientes, tanto como os trabalhadores, alunos e etc. Os moradores também. É uma comida de vontade, né? Creio eu que sim, tira mesmo fome. A Helicobacter é uma bactéria que sempre existiu e agora tem sido mais diagnosticada, vamos assim dizer, muito pela mudança nos hábitos alimentares. Então está cada vez mais comum, né, as pessoas comprarem alimentos na via pública, né, ou fora de casa, ou comerem fora de casa. E em lugares onde não há a devida higiene, onde não há o devido cuidado, há sempre o risco sim de contrair-se essa bactéria e ficarmos doentes. Vai estar mais presente nessas carnes mal confeccionadas, alimentos que não foram bem acondicionados ou não foram bem confeccionados, bem produzidos. Então há esse risco de nós contrairmos essa e várias outras bactérias, né? Está na base para o aparecimento de várias doenças. O mercado cambial angolano registrou uma ligeira estabilidade do kwanza durante a segunda semana de janeiro de 2026, segundo dados do Banco Nacional de Angola. Todavia, a diferença entre as taxas oficiais e os valores praticados no mercado paralelo voltou a aumentar, sobretudo nas operações de maior volume, como a troca de dólares e euros. De acordo com o Banco Nacional de Angola, neste dia 12 de janeiro de 2026, o dólar americano foi fixado em 911 kwanzas. Com base nesta taxa, a troca de 100 dólares no mercado oficial corresponde a 91.196,8 kwanzas, o que reflete uma ligeira apreciação do kwanza face aos primeiros dias do mês, quando a taxa rondava os
912 kwanzas por dólar. A análise dos dados desde dezembro de 2025 indica que o dólar tem oscilado dentro de uma margem muito reduzida, o que evidencia uma forte estabilidade cambial. No entanto, no mercado paralelo, a realidade é distinta. Atualmente, 100 dólares estão a ser negociados em torno de 110.500 kwanzas, o que representa uma diferença de mais de 19.000 kwanzas em relação ao mercado oficial. No caso do euro, os dados do Banco Nacional indicam que a moeda europeia foi cotada em 1.064 kwanzas neste dia 12 de janeiro. Assim, a troca de 100 euros no mercado oficial equivale a 106.499,6 kwanzas. Apesar do euro ter registrado uma volatilidade desde dezembro de 2025, o kwanza conseguiu manter uma trajetória relativamente controlada no mercado formal. Já no mercado paralelo, 100 euros estão a ser comercializados por cerca de 128.000 kwanzas, o que traduz um diferencial superior a 21.000 kwanzas face à taxa oficial, um dos mais elevados números dos últimos meses. Apesar da estabilidade registrada no mercado oficial no arranque do ano, as análises alertam que a sustentabilidade do atual regime cambial vai depender da evolução das reservas internacionais, das receitas petrolíferas e da capacidade do Banco Nacional em responder à procura da moeda estrangeira. E esta segunda-feira ficou marcada em Luanda pela destruição de quantidades consideráveis de bebidas espirituosas comercializadas em pacotinhos, produto cuja comercialização foi proibida em março de 2024 pelo governo. A proibição de venda de bebidas espirituosas em pacotinhos em Angola foi implementada pelo governo em março de 2024. A medida foi justificada por questões de saúde pública, ambiente e ordenamento do comércio. No entanto, desde a implementação da proibição, muitas fábricas e revendedores continuam a produzir e vender pacotinhos de forma clandestina e a ANIESA frustrou em vários locais em Luanda que comercializam os famosos pacotinhos até mesmo no centro da cidade. A ANIESA, no âmbito das suas ações inspectivas e de fiscalização, tem estado de igual modo a dar cumprimento ao decreto presidencial 13/24 sobre a proibição de produção, venda e consumo de bebidas espirituosas embaladas em plástico, o vulgo pacotinho. E foi possível retirar de circulação várias quantidades, diversas marcas, produtos de diversas marcas. Preocupa-nos o facto desses produtos serem encontrados nas zonas urbanas. Nós estamos a falar, por exemplo, da Mutamba, estamos a falar da Marginal, do Quinaxis e do Morro Bento. E foram encontrados em lugares completamente descaracterizados, ou seja, algumas pessoas ou operadores estão a usar os compartimentos de casa para poder então esconder, guardar, enfim, estes produtos. E nós temos estado a fazer um acompanhamento para garantir que não haja consumo deste produto. Por várias razões. Primeiro tem o fator vida, não é? O fator saúde, e depois também temos a questão do meio ambiente. Nós encontramos várias vezes esses pacotinhos espalhados pela rua, pela praia, enfim. E há toda a necessidade de nós continuarmos a reforçar as nossas ações, a nossa estratégia, para que a nossa missão seja um êxito, de facto. A informação foi prestada à comunicação social a quando do balanço da Operação Quadra Festiva Segura 2025. A materialização da operação permitiu alcançar uma presença inspectiva abrangente em 9 províncias, nomeadamente Luanda, incluindo Icolibengo, Bengo, Bié, Cubango, Benguela, Namibe, Cunene, Mochico e Kwanza Sul. Durante a operação foram realizadas um total de 422 visitas inspectivas, menos 72 em relação ao período homólogo. Foram detectadas 521 infrações diversas,
menos 144 em relação ao período homólogo. Foram realizadas 17 apreensões, menos 16 em relação ao período homólogo. Foram feitas 6 inutilizações de produtos que não estavam próprios ou que apresentavam mau estado ou má aparência comercial. Entretanto, a ANIESA desincentiva os produtores e revendedores a venda de bebidas espirituosas denominadas pacotinho para não caírem nas malhas da justiça. É o Giração Jornal, edição de segunda-feira. Seguimos para o primeiro intervalo curto. Volte connosco, não saia daí. Até já. Estão de volta as notícias no Giração Jornal. O Papa Leão XIV reuniu-se nesta segunda-feira com Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana e vencedora do Prémio Nobel da Paz 2025. O encontro acontece mais de uma semana depois de Nicolás Maduro ter sido capturado numa operação militar dos Estados Unidos da América e dias antes de Corina Machado se encontrar com Donald Trump. Nos últimos dias, o Sumo Pontífice tem apelado para que a Venezuela se mantenha um país independente, pese embora a situação de instabilidade política em que vive. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o conteúdo da reunião entre Corina e Leão XIV. O Vaticano limitou-se a informar o encontro no seu boletim diário, no qual anuncia os diferentes encontros do Pontífice. E um responsável do Hamas considerou que a designação de um novo líder deverá estar concluída nos primeiros meses deste ano, precisando que mesmo os combatentes atualmente detidos por Israel serão chamados a votar. O movimento islamista palestiniano, que assumiu o controlo da faixa de Gaza em 2007, desencadeou a guerra contra Israel ao ter perpetrado ataques sem precedentes que visaram o sul do território israelita a 7 de outubro de 2023. 2 anos e meio depois, a hierarquia do Hamas está decapitada e o território e as infraestruturas da faixa de Gaza estão praticamente destruídas, deixando 2,2 milhões de habitantes em condições humanitárias desastrosas. Em outubro passado foi assinado um cessar-fogo com Israel, uma trégua que se tem mostrado muito frágil e marcada com acusações mútuas e violações do acordo. Por aí já voltamos a olhar para outras matérias que dominam a atualidade internacional nesta segunda-feira. Por enquanto, voltamos à abertura de topo neste jornal. O Presidente da República trabalha amanhã em Benguela, onde vai essencialmente visitar as obras da refinaria do Lobito. E seguimos nesta altura o encontro da Iracelma Arnaldo, está destacada no Lobito, cidade ferroportuária. Iracelma, muito boa noite. Informações adicionais sobre os momentos que antecedem a chegada do chefe de Estado. Muito boa noite, Simeão Mundula. Boa noite também aos telespectadores do Giração Jornal. Nesta altura, encontramos-nos na cidade ferroportuária do Lobito, onde o Presidente da República, João Lourenço, vai cumprir amanhã uma agenda de trabalho. Deverá visitar a refinaria do Lobito. E nesta altura fala à imprensa o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo. Vamos ouvir. A refinaria tem diversas componentes, né? Nós temos, por exemplo, a componente da captação de água para a refinaria, que está a cerca de 20 km da refinaria, e essa componente está praticamente terminada. Falta apenas a parte da tubulação para o transporte da água. Temos a parte marítima, que também está bastante avançada. Os senhores terão a oportunidade de ver então o aparelho refinador em si, o que é que já está avançado. Mas o importante é dizer que para o cumprimento do cronograma que temos para a refinaria, temos outros aspectos bem considerados, como é a questão também da execução financeira que acompanha
a execução física. Temos também grande parte daqueles equipamentos de mais longo prazo já encomendados, adquiridos e em produção. Portanto, isso dá-nos garantias de que cumpriremos os prazos estabelecidos. Sr. Ministro, a Sonangol continua a ser o único investidor nesta... A Sonangol continua a ser o único investidor. Há perspectiva de termos novos investidores para este projeto ainda este ano? Até o presente momento, a Sonangol é dona em 100% desta refinaria, mas como eu já tenho dito várias vezes, nós estamos abertos à entrada de parceiros na refinaria. Temos... eu não sei... não sei efetivamente a que é que se refere como ficou, porque não aconteceu nada, né? O que aconteceu é que publicamente, eu já disse várias vezes, que nós convidamos os governos da região, empresas dos países da região, de todos os países da região, a analisar a possibilidade de se juntarem à refinaria do Lubito como sócios, e até o presente momento não temos nenhuma proposta concreta de nenhum desses países. Temos conversado com a Zâmbia e com outros países da região, mas até o momento não temos nada concreto com nenhum país da região. A data de conclusão mantém-se para o próximo ano, 2027? Bom, o cronograma que nós temos é que no próximo ano, em julho do próximo ano, teremos o que se considera tecnicamente como a completação mecânica da refinaria, e esperamos em dezembro também do próximo ano ter os primeiros produtos, não todos, mas já uma grande parte dos produtos que a refinaria produzirá. E em finais de 2029, então, teremos todos os produtos já em produção. Portanto, são essas três datas principais: julho de 2027 para a completação mecânica, dezembro de 2027 para uma grande parte dos produtos e 2029 para todos os produtos da refinaria. Também já iniciamos estudos para avaliarmos a possibilidade ou não de depois adicionarmos à refinaria a parte petroquímica, mas estamos ainda na parte de estudos. Muito bem, obrigada. Ouvíamos então as palavras do Ministro. Bom, eu acabei de dizer que nós temos as nossas datas fixadas, né? Se for necessário, repito, julho de 2027, completação mecânica, dezembro de 2027, produção dos primeiros produtos, e 2029, ter a refinaria completa, otimizada e melhoria dos produtos. E, portanto, até agora, a execução financeira, a execução técnica está de acordo com as nossas metas. Ouvíamos então o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, dando o ponto de situação da refinaria do Lubito, esta infraestrutura que vai ser visitada amanhã pelo Presidente da República, João Lourenço. 3 datas foram apresentadas pelo Ministro Diamantino Azevedo. Para julho de 2025 estará concluída então a parte mecânica. Para dezembro do mesmo ano terão então alguns produtos que serão refinados aqui na refinaria que o Presidente da República vai constatar amanhã, e também dezembro de 2029 a possibilidade de estar o projeto concluído. Estamos a falar daquela que será a maior refinaria do país e terá capacidade para produzir cerca de 200 mil barris de petróleo por dia, e ouvimos também o Ministro Diamantino Azevedo a assegurar que a Sonangol continua a ser o único investidor deste projeto, mas continua aberta a recepção de novos investidores. De resto, são estas as declarações prestadas então pelo Ministro Diamantino Azevedo, Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Outros dados desta jornada de campo do Presidente da República nós teremos certamente amanhã, logo nas primeiras horas de terça-feira. As despedidas são de José Massáqua e Iracema Arnaldo para o Girassol Jornal. Boa noite. Ora, muito boa noite. Iracema Arnaldo, a partir do Lubito.
Momentos que antecedem a visita de trabalho do Presidente da República. E olhamos então para outras notas que dominam a atualidade internacional. Mais de 500 pessoas morreram durante os protestos no Irão, incluindo 496 e 48 membros das forças de segurança, informou a agência de notícias local. O movimento de bloqueio nacional do Irão, que desencadeou uma crise econômica, entra agora na sua terceira semana, em meio a uma violenta repressão do governo e um prolongado bloqueio da internet. Entretanto, a televisão estatal transmitiu nesta segunda-feira imagem de milhares de manifestantes pró-governo que foram às ruas após um pedido das autoridades por demonstrações de apoio. As autoridades iranianas afirmaram ter recuperado o controle total em todas as cidades do país. Uma agência de notícias local, sediada nos Estados Unidos da América, afirmou que mais de 500 pessoas foram mortas durante o protesto, incluindo 496 manifestantes e 48 membros das forças de segurança. De acordo com os ativistas, mais de 10.600 pessoas também foram detidas nas últimas 2 semanas. 6 pessoas morreram nos últimos dias na província de Manica, dentro de Moçambique, incluindo 2 crianças que foram arrastadas pela chuva intensa, anunciaram nesta segunda-feira as autoridades locais. Em declarações aos jornalistas, o administrador distrital Albano Muyimba disse que no distrito de Makossa foram 4 pessoas mortas, 2 crianças e 2 jovens. Segundo o responsável, as 2 crianças foram arrastadas pela água ao tentarem atravessar uma zona inundada quando um grupo de menores tentava fugir. Uma das crianças, a roupa ficou em outra margem. Então, voltou para recuperar a roupa, ficou arrastada e a outra estava a tomar banho e acabou caindo na água, relatou. Albano Muyambo acrescentou que outras 2 mortes ocorreram noutras localidades vizinhas, elevando para 6 o número total de óbitos na província. O Instituto Nacional de Meteorologia moçambicano tem emitido nos últimos dias avisos vermelhos para a ocorrência de fortes chuvas e trovoadas que estão a provocar inundações, sobretudo no centro e sul de Moçambique. O candidato da oposição ugandesa, Bobi Wine, levou sua campanha presidencial à favela de Kampala, onde cresceu, às vésperas das eleições de quinta-feira. Wine desafiou o atual presidente pela segunda vez. Em 2021, obteve 35% dos votos contra 58% de Museveni, o que consolidou Wine como um sério concorrente ao poder. Mas enquanto isso, o presidente ugandês pretende também estender o seu governo de 4 décadas em uma eleição nesta quinta-feira, após uma campanha marcada por violência e envolvidas com dúvidas sobre quem poderia eventualmente sucedê-lo. As eleições gerais estão agendadas para 15 de janeiro, onde serão eleitos o presidente e o parlamento. Regresso da informação. Populares, automobilistas e gestores comerciais ouvidos nesta segunda-feira pela Girassol destacam os benefícios da reabertura da Rua da Suave, estratégica, na ligação com a Sérgio Luter Rescova, Simão Quimbango e a Avenida de Olinda Rodrigues. Reaberta em finais do ano passado pelo governo de Luanda, a conhecida popularmente como Rua da Suave, devolveu o sentimento de maior conforto, dignidade e segurança aos moradores e pedestres. Atualmente, com um novo pavimento, sinalização e iluminação pública, para a jovem Neuza Menezes, ficaram para trás os constrangimentos como buracos, lamaçal e outros males que tornavam a zona imprópria para a circulação. Desde que essa mesma estrada foi aberta, eu me sinto mais segura, não só pela circulação, mas também pela segurança minha, tanto também dos automobilistas. Anteriormente era muito difícil chegar cá ao Quimbango, mas hoje em 5 minutos saímos do bairro, chegamos aqui no Quimbango, já é algo muito maravilhoso. Acho que o nosso estado nos ajudou muito concernente a essa estrada e também nas águas paradas.
A via, segundo o munícipe de Viana, Eliude Tunga, ficou muito mais valorizada e funcional. Hoje em dia eu já saio até lá na ponte partida, não passo mais 30 minutos nem 10 minutos. No máximo são 2 minutos até na ponte partida. E graças a Deus estamos bem. E as coisas influem muito. Os bares, as rolotes, o estabelecimento, farmácia, hospital que tem próximos aqui, está muito evoluído, tem mais acesso, é mais rápido. Como alguém está doente em casa, é só chegar na rua, tem sempre táxi, qualquer hora. A requalificação trouxe crescimento para os empreendedores locais, com os negócios a rentabilizarem. Estamos mesmo felizes. O arrendamento daqui, estamos vendo mesmo, estamos gostando do trabalho. Aqui mesmo a coisa tudo está facilitando. Gostamos do trabalho que fizeram. Então o negócio está mesmo assim, só que depois de dezembro a coisa fica mais difícil. Mas é só paciência, tudo depois passa. A Rua da Suave, que conecta com bairros como a comarca Luanda Sul, Imbondeiro, Calemba 2 e Quimbango, encurtou o tempo de viagem para estas localidades, conforme afirmam alguns automobilistas. Desde a abertura desta via, tem sido fácil de nos deslocarmos daqui para a cidade. Anteriormente nós fazíamos de 30 a 20 minutos para sairmos daqui até o Quimbango. Agora fazemos de 5 a 4 minutos, estamos no Quimbango. Realmente nota-se que há uma boa via para a circulação. Trouxe uma excelente vantagem, porque é um trajeto mais curto. Em vez de estar para ir para o Quimbango, vem por aqui e o trajeto torna-se melhor. Muito melhor. Aqui está muito melhor e mais fácil. Para quem vai para o Quimbango e para quem chega para a Suave, até a ponte partida. Entre as infraestruturas implantadas durante a requalificação constam o sistema de drenagem pluvial e residual, iluminação pública com novas iluminárias, bem como passeios para pedestres. Estão no ar as atividades alusivas às celebrações dos 450 anos da cidade de Luanda. Nesta segunda-feira, Girassol ouviu alguns moradores de bairros mais antigos e históricos da capital, como são os casos dos bairros Operário, Kazanga e Popular, que defendem a melhoria dos serviços básicos, como a distribuição de água, energia elétrica e segurança pública. A cidade que inspirou músicos, poetas e outros artistas ainda inspira os seus habitantes. Tal é o caso do distrito urbano Neves Bendinha, anteriormente conhecido como Bairro Popular, um dos mais antigos e históricos de Luanda. No local, encontramos a anciã Eva Pelinganga, de 74 anos, que conta como era a zona nos anos 60. Aqui tem um mercado, aqui no Neves Bendinha. Tinha um mercado, antes desse hospital tinha um mercado. Tinha muita casa de festa, já. Tinha os perdidos, era um salão de festa. Aqui também tinha um salão de festa. Filho do vizinho é família. Né? Porque primeira coisa, até quando você, qualquer coisa que surge, primeiro é a vizinha que vem. Não é a família está longe. Hoje já não, hoje não há. Não tem nada disso, minha irmã. Estamos a ver. Seguimos viagem e no bairro Operário encontramos o morador Paulino Marcolino, de 67 anos, homem de arte, antigo membro do grupo carnavalesco Caboclo Mel. Sublinha a ascensão de muitos homens e mulheres do bairro e com nostalgia lembra da celebração das festas da cidade capital naquele tempo. Naquele tempo, entre o grupo do carnavalesco, tem um tio que é do Caboclo Mel. Ele também já é falecido. Foi um acidente de carro, vinha, vozou quase todos os tocadores aí do grupo. Festa que nós celebrávamos, é sempre convivência, uma cervezinha para ali, quem bebe gasosa bebe, até anoitecer. Luanda cresceu, ganhou novos municípios e distritos urbanos. Tem mais gente e os problemas aumentaram.
Segundo os munícipes, uns recordam-se da data de fundação da cidade, outros nem por isso. O município de Viana, nesse lado, tem muito poucas escolas. Ou seja, escolas pertencentes ao Estado. A escola que mais tem do segundo ciclo são instituições privadas. Vivo aqui no Talade, quase que não há ronda de patrulheiros no município, no interior do bairro. Não sei a data da comemoração de Luanda. Quando a gente vai para tratar um documento, nós demoramos muito tempo para nós ter aquele documento. E não só uma cédula, um bilhete, nós demoramos muito. E também nos nossos hospitais, quando a gente vai para fazer uma consulta, demoramos, não sei, nós gostaríamos de ter hospitais nos bairros. Nós tivéssemos mais fornecimento de água, energia também. Nós aqui que nos ajuda são essas cenas da água filtrada. Se aqui a água filtrada não passar, nós temos que sair de uma localidade para outra, que daqui pode ser que lá, por Zamba 4, o Patrício, e é muito distante, esse é todo transtorno, né? Então eu queria que melhorassem nesse aspecto também. Temos poucas passadeiras e das pontes que temos, a maioria delas não estão em perfeitas condições. Fazer a construção de mais quebra-molas nas estradas, nas rodovias, principalmente nas estradas principais, onde há o fluxo de muitos pedestres. Melhorou muito. Hoje já temos os moços a passarem de manhã e de tarde para varrerem as ruas. Nós, como moradores, às vezes não ajudamos também. Até temos esgoto, mas não fizemos a limpeza. Metemos o lixo mesmo no esgoto com água. E é para retirar mesmo o lixo e não tiramos. Por isso que causa, às vezes, a doença que temos muita dor de cabeça. Luanda foi fundada a 25 de janeiro de 1576 por Paulo Dias de Novaes. Os munícipes da cidade capital reconhecem os avanços e solicitam a melhoria do saneamento básico. E assim que termina a edição de segunda-feira do Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Não perca a seguir Girassol Debate. Estamos juntos para a semana.